Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, eu jurava que você ia estar aqui, mas tudo bem. O importante é que você Ué, mas aparece e você não traz as me informações. chamou? Você não me chamou? Como assim, Juliana? As portas estão sempre abertas aqui do Grupo Bandeirantes. Aliás, você embica teu carro aqui, ou você chega de aplicativo, táxi, as portas se abrem imediatamente. Não tem uma porta que se fecha para você, nem aqui e nem em Brasília. Aliás, para onde você parece que vai, tem umas coisas aí para entregar para gente, mas eu não sei se pode falar, não pode falar. Mas vem cá, Pode sim. arcabouço fiscal. Nós queremos saber tudo de arcabouço fiscal. Conta para gente, Juliana. Tem umas discussões, como é que tá a coisa? Eu andei lendo e vi que as dúvidas ganharam um espaço maior do que tinham antes, né? No começo foi um certo entusiasmo, aliás, motivado. Finalmente saiu alguma coisa, né? Com uma cara de projeto. Mas aí começou a surgir aquela coisa das dúvidas. Será que realmente é razoável ficar contando com esse tanto de receita? Será que o governo pode contar com isso e tal? E aí tem vários dizendo o seguinte, óbvio que a arrecadação vai crescer, é natural que o próprio crescimento da economia produza um aumento de arrecadação, tem a inflação, tem outras coisas. Conta pra gente, Juliana, o que você pode falar sobre isso? Tem um debate grande agora em relação aos detalhes desse arcabouço, né, Oineg? Boa tarde para o Fábio Oi, também, aí Ju. boa tarde para você, ouvinte. A gente tem agora a expectativa aqui no meio econômico, empresariado, analistas aí do mercado financeiro, né? No primeiro momento, como a gente vem conversando, a divulgação do novo arcabouço fiscal foi bem recebida porque você tem ali, pelo menos, né, um compromisso claro do governo Lula em ter regras para o bom uso do dinheiro público. Então, isso é importante e o fato do ministro da Fazenda ter conseguido costurar ali o tal do caminho do meio, que a gente achava difícil para agradar tanto a responsabilidade fiscal quanto a responsabilidade social. Então, de uma maneira geral, foi bem aceito, os empresários, de uma maneira geral, até aceitaram mais do que o próprio mercado financeiro, quando a gente conversa aí quando eu converso com empresários, porque a percepção é que você tem um ambiente que vai se acalmando. Então, isso é importante para que, de fato, haja um ambiente melhor para o crescimento, né? Que, no final das contas, não é que não seja importante para os empresários que haja uma queda da relação da dívida em relação ao PIB, né? A dívida PIB é importante também para o setor produtivo, mas eles estão olhando ali de uma maneira mais ampla esse ambiente econômico que acaba sendo positivo quando se encontra um caminho do meio, né? Já que você tem ali pressões dentro do governo Lula, dentro do Partido dos Trabalhadores, divisões mais heterodoxas da economia, né? Então, você tem esse lado aí positivo geral. Aí, os detalhes, né, que pelo que eu estou olhando aqui, o que precisa estar claro é como é que o governo vai, de fato, achar essas receitas, o tal dos jabutis, para poder equilibrar gastos e receitas, né? Então, o que está se falando nesse momento aqui? Que aquela tributação dos super ricos, isso não vai escapar, acho que todo mundo concorda. Já foi tentado outras vezes, mas difícil hoje você não ter ambiente político para criar regras tributárias para taxar os fundos, aqueles fundos exclusivos, que são fundos de investimentos para altas rendas. Não faz sentido eles terem uma tributação diferenciada, né? Então, parece que isso o governo conseguiria realmente arrecadar para poder sustentar os gastos previstos. Outra coisa que enfim, parece que também não seria tão difícil, é tributar as apostas online. Várias empresas estão crescendo bastante com essas apostas de jogos esportivos, né, de resultados de futebol, e isso aí parece também, pelo que eu tenho apurado ali, né, politicamente, é algo que poderia ter uma regulação, né? E o terceiro, que parece que é um pouco mais complicado, mas que faz sentido, são essas compras individuais de sites chineses, principalmente, que é como é que você faz
a cobrança, porque hoje, quando você viaja, você tem o limite, né, para não pagar imposto. Acho que é até $1.000, né, Enéio, para viagem internacional. E aí você não tem um Acostumada a fazer esse tipo controle. de coisa, não, Juliana? Não é para mim que você tem que perguntar, é para você que vai toda hora estar indo para o exterior e vem me perguntar quanto é que gasta, ô, Juliana. Que coisa feia. Você vira aí, né? Porque quando eu era nova, né, que eu viajava mais, era $500, Mas né? aumentou, Depois você mudou tem para razão. 1.000. E aí o fato de que o governo não está conseguindo a tributação direito dessas comprinhas, né, de sites na internet chinês, isso aí você cria um problema não só arrecadatório, mas você cria uma competição desleal para produtos brasileiros e produtos importados que pagam impostos normalmente, né? Agora, o mais difícil, Eneg, aqui olhando os jabutis que eles estão falando, é tirar isenções de alguns setores. Eles já falaram que Zona Franca de Manaus e o Simples eles não vão Não vou mexer, mexer. mas tem algumas isenções tributárias que a gente sabe que é sempre um desafio, né? Como, por exemplo, tirar, como a gente vem conversando também, que eu apurei lá na Fazenda, os benefícios tributários que foram concedidos para o setor de eventos. E que isso foi concedido durante a pandemia e está lá, ficou lá. Que inclusive inclui empresas de locação de automóveis. E aquela briga com os estados também, essa é bem complexa, né? Que é um contencioso judiciário complicado ali da base de cálculo do ICMS, enfim. Então, Enéio, eu estou trazendo só alguns exemplos do que está sendo discutido ali politicamente, porque eu acho que tem muita coisa misturada, né? Coisas que parecem mais factíveis e que são justas, né? Do ponto de vista social mesmo, você cobrar de todos os fundos de investimentos e cobrar menos de fundos exclusivos. Assim, nenhum país faz isso, né? Agora, tem outras coisas que são mais difíceis e aí estão no mesmo balaio, né? Aquela briga do CARF também, né, que teve, que até não está muito claro se o governo de fato consegue arrecadação, entrar dinheiro mesmo no cofre, ou se aumenta mais a briga judicial. Então, acho que é importante separar, não está muito claro assim, o quanto que essa conta de fato fecha do ponto de vista político mesmo, né, de conseguir transformar esses jabutis em receita real. É isso aí. Economia é com ela, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã, Juliana. Você conversa com a gente amanhã? Já pode então contar, né? Claro que Acho que sim. tem que contar, né? Óbvio. Amanhã Amanhã eu vou para participação Brasília. especial de Juliana Rosa às 2h aqui na Band News Opa! FM. Conta aí, Ju. Conta. Eu estou indo para Brasília, vou fazer uma entrevista exclusiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, direto da fonte, a gente vai estar ao vivo no Band News TV e na rádio Band News FM para poder trazer essas perguntas para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Muito bom, excelente. Juliana Rosa, economia é com você. Pergunta para o Haddad, então, todas essas coisas que você falou, que você não sabe, que você está querendo saber, pergunta tudo para ele e traz as respostas para a gente amanhã. 2h, entrando ao vivo, Combinado. É isso aí, ao vivo. Que bacana, Ao vivo. gostei. Valeu, Juliana, obrigado. Até, beijão.